boa tarde, tudo bem com você? Para nossa aula de hoje, nós vamos utilizar da nossa apostila Letrar. Nós vamos abrir a apostila lá na página 34 e também vamos precisar do material de apoio para destacar os adesivos e colar na sequência da nossa história, o lobo e os 7 cabritinhos. Vamos lá? Então, aqui na página 34, vamos aqui completar com a data de hoje, dia 28 do mês 6 de 2021. Cole as cenas disponíveis nos adesivos, de acordo com a sequência de acontecimentos da história. Depois, complete cada uma das cenas desenhando os personagens. Destacar as cenas dos adesivos, observar a situação retratada e colocar de maneira ordenada. Então, esse espaço aqui é para nós colocarmos esses adesivos aqui, que estão lá no nosso material de apoio, na página 15. Olhem só, você lembra da nossa história do lobo e dos 7 cabritinhos? Como que a história começava? Era uma vez uma casinha lá na floresta, onde a mamãe cabra vivia com seus 7 cabritinhos. Uma vez opa, onde apareceu a nossa casinha? Lá na floresta. Aqui, olhem só a nossa casinha. Então, nós vamos retirar o nosso adesivo. Vamos colar aqui. E vamos colar aqui, olhem só. No primeiro quadro. Agora, nós precisamos desenhar os personagens da nossa história. Quem eram os personagens da nossa história? Os 7 cabritinhos e a mamãe cabra. Eles estavam aqui fora, brincando, quando a mamãe os chamou para dentro de casa e falou que ela iria ao mercado, que era para eles ficar dentro de casa e não abrir a porta para ninguém, porque poderia ser o lobo que queria devorá-los. A mamãe saiu, foi para o mercado e eles ficaram sozinhos em casa. Qual é a figurinha, qual é o adesivo que mostra a casa dos cabritinhos? Muito bem, essa daqui. Então, vamos destacá-la daqui e vamos colar na nossa sequência. Quando o lobo passou as patas na farinha, ele conseguiu enganar os cabritinhos e ele entrou lá na casinha dos cabritinhos. Então, nesse adesivo aqui, você vai desenhar que os cabritinhos, será que eles estavam com medo ou estavam felizes quando o lobo conseguiu entrar na casinha deles? Então, você vai desenhar o lobo e os cabritinhos. Como os cabritinhos estavam aqui? Depois que o lobo comeu os cabritinhos, ele foi lá perto do rio. Ele foi dormir porque ele estava com a barriga muito cheia. Quando a mamãe chegou em casa, ela encontrou apenas o cabritinho menor. E o cabritinho explicou o que tinha acontecido, não é mesmo? E então eles foram procurar o lobo. E eles encontraram o lobo aonde? Lá perto do rio, olha só. Aqui nós temos o rio. Então, vai mostrar que esse daqui é o nosso terceiro adesivo. O lobo foi dormir aqui pertinho do rio, embaixo da árvore. Quando a mamãe cabra chegou com o cabritinho menor, abriram a barriga do lobo, retiraram os cabritinhos e colocaram pedras. E quando o lobo foi beber água, bum! Ele caiu na água, porque a barriga dele estava muito pesada. Então, ele foi lá no fundo do rio e não mais incomodou os cabritinhos. Então, vamos retirar esse adesivo e vamos colar aqui. Nesse adesivo, você vai estar desenhando o lobo. Aqui, olha só. Vamos desenhar o lobo dormindo perto do rio.
Invente uma versão da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Criar coletivamente uma versão para a história ditando-a para o professor registrar. Então, vocês vão utilizar, olhem só, aqui está mostrando qual é o texto aqui. Então, nós vamos pegar e escrever, pode ser em um caderno com linhas, ali quem está auxiliando nessa atividade pode estar escrevendo os relatos da criança. E aqui do ladinho, nós temos algumas dicas para refazer, né, essa história, fazer uma releitura da nossa história, O Lobo e os Sete Cabritinhos. Olhem só, a criança pode dar nome aos cabritinhos. Nós tínhamos quantos cabritinhos mesmo na nossa história? 7, então nós podemos colocar nomes, um nome para cada cabritinho. Será que eles são meninos? Se eles são meninas? Contar o que eles fizeram em casa na ausência da mãe. Então, a criança pode estar imaginando o que os cabritinhos estavam fazendo em casa. Olha só, na casa, quando a mamãe saiu e deixou eles sozinhos. As crianças também podem criar outros disfarces para o lobo. Ali na história, o lobo passa as patas na farinha para tentar enganar os cabritinhos. E ele consegue. O que será que o lobo poderia fazer diferente disso para conseguir enganar os cabritinhos e entrar dentro da casa? Finalizar a história com uma grande festa. Então, será que o lobo caiu dentro da água mesmo? Ou será que ele era um lobo bonzinho? Um lobo que não queria fazer mal aos cabritinhos? Será que ele foi tomar um chá lá na casa dos cabritinhos? O que será que ele foi fazer? Porque ele sabia que a mamãe tinha ido no mercado, então que ela iria trazer muitas comidinhas gostosas, não é mesmo? Aqui, olha só. Relatar como viveram sem o lobo por perto. Então, no final ali, quando o lobo vai embora, ou o que será que vai acontecer com o lobo na sua história? Você vai falar, vai escrever ali, relatar como que os cabritinhos e a mamãe cabra viveram sem o lobo por perto. Depois de escrever essa história, você adulto ali que está junto com o meu aluno, depois de escrever essa história, fazer a releitura da nossa história do lobo e dos sete cabritinhos, vocês vão recortar a história e vão colar nesse espaço aqui, tá bom? Você pode escrever o nome dos cabritinhos aqui como as sugestões. Você pode explorar ali as ideias que a criança vai ter para fazer essa história. Invente uma versão da história, o lobo e os sete cabritinhos. Então, você vai registrar nesse espaço aqui a versão da nossa história. Uma ótima aula para você e se precisar de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Até mais! Tchau!